o Senhor tem trago palavras ao nosso coração no decorrer de todo esse tempo de Unity, mas durante esse ano, o Senhor tem falado palavras diretamente relacionadas sobre o céu, relacionadas sobre a nossa morada, sobre o nosso destino, relacionadas sobre o caminho, relacionadas sobre qual é o nosso posicionamento. O Senhor tem nos dado uma maratona de palavras para que nós possamos estar preparados para subir, para que nós possamos entender qual que é a diferença entre a graça, entre a lei, em qual tempo nós estamos e qual é o tempo de Deus na nossa vida. E eu sei que nós temos temos recebido grandes coisas da parte de Deus. E hoje o Senhor nos trouxe uma palavra que fala transbordar do Espírito. E eu acredito que, conforme o pastor Ney pregou semana passada sobre ser multidão ou ser discípulo, isso vem para testificar ao nosso coração qual que é o nosso posicionamento hoje. E hoje não é apenas uma palavra, mas é um decreto profético sobre a sua vida. Hoje não é apenas uma palavra, mas é o Senhor falando como você deve estar diante dEle. Hoje não é apenas uma palavra que vem do céu, mas hoje está simplesmente abrindo seus livros sobre a sua vida, e o Senhor está te chamando para ativar o seu ministério, para ativar a sua vida, não só sobre o altar, mas aonde você estiver. Eu vim aqui para te dizer hoje, que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, onde Deus vai te chamar, vai te revelar o que Ele tem chamado você para fazer, e muitas vezes você tem negligenciado a presença. Não há nada mais que entristece o Espírito Santo quando você ignora a presença dEle. Então, quando o pastor me convocou para essa chamada de hoje, eu estava em um momento ali na noite, entre o sono e o sonho, que o Senhor falou comigo. E o Senhor falou comigo, Ele começou a dar alguns exemplos, me dar alguns exemplos sobre o que as pessoas passavam e como as pessoas reagiam nos nossos dias, e como as pessoas que são referência para nós aqui na Palavras reagiam. E eu falei: Senhor, por que nós temos reagido de maneira diferente com o que o Senhor tem me mostrado na palavra? E o Senhor falou assim: porque quem você está vendo tem me testemunhado, transbordando do meu Espírito. E se as pessoas têm agido de maneira diferente disso, é porque elas não estão transbordando do Espírito, estão agindo por vontade e justiça própria. E durante esse momento eu acordei com essa palavra, e o Senhor começou a falar comigo. Eu quero ler com vocês, primeiramente lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Manuel, toda vez que você vem, você vai falar sobre o Espírito Santo até que o Senhor venha, porque isso é o que o Senhor me chamou para fazer. E independente de qualquer outra coisa, eu vou obedecer o que Ele falar. Amém? Então Atos 1, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Repete comigo, por favor: recebereis poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Só tem como ser testemunha se estiver cheio do Espírito Santo. Não há outra possibilidade. Não tem como nós sermos testemunha de Cristo se nós não formos cheios do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos aqui creem que Jesus veio como 100% homem, 100% carne? Jesus nasceu da virgem, mas Ele veio como 100% homem. Levanta a mão, por favor. Quem crê? Somente quem crê. Jesus, Filho de Deus, mas Ele veio como 100% homem. Então declara comigo assim: Jesus veio como 100% carne, homem. Amém? Eu quero dizer para você que se Jesus não estivesse cheio do Espírito Santo, Ele não poderia ter feito nada do que Ele fez. Jesus tinha consciência disso. E tudo o que Ele fazia, Ele testificava que foi por meio do Espírito, foi por meio do dedo de Deus, foi por meio do poder de Deus. E agora eu quero ler com vocês lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Do 1 até o 5. Diz assim: Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e Paulo está dizendo que nesse momento ele recebeu uma revelação do Senhor, que tudo o que Paulo sabia, que ele andou estudando a vida dele inteira para se tornar um fariseu,
não adiantava nada se viesse sabedoria humana, mas a partir do momento que ele ouvia de Cristo e testificava a Cristo, aquilo é o que importava, porque era o poder de Deus manifesto. Então diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deixa eu te falar algo. Muitas vezes sobem diversos pregadores aqui, muitas vezes você assiste várias palavras, mas você pode se esquecer dessas palavras. Porém, quando você testemunha, testifica, recebe, é selado com o poder de Deus, não tem como você se esquecer. Quem é batizado com o Espírito Santo jamais esquece desse dia. Quem recebe uma cura de Deus jamais esquece desse dia. Quem recebe uma palavra profética que transforma a sua vida jamais esquece desse dia, porque isso é uma manifestação de Deus aqui na terra através da sua vida. E esse dia ele é marcado, ele é selado. Antigamente eu tinha uma concepção diferente de profecia. Algum tempo atrás eu tinha uma concepção diferente sobre profetas. Hoje eu tenho um entendimento que o profeta é aquele que tem revelação, tem flash. Ele tem a permissão de conhecer o que o Senhor já escreveu sobre você. Então o profeta vem te falar algo que está para acontecer, está escrito por Deus para a sua vida. Mas você pode ter a sua vida transformada ou não. Depende se você vai transbordar o Espírito Santo. Então o Senhor me levou a começar a meditar sobre isso. Começou a me levar a pensar sobre como que é transbordado o Espírito Santo. Nós temos um copo aqui, e esse copo ele só vai transbordar quando não couber mais nele. Ou seja, quando tudo que ele receber não for suficiente para ficar só nele mesmo, ele tem que transbordar. Se ele ficar só aqui, ele vai estar cheio, mas não vai transbordar. E tem muitos cristãos hoje em dia que são cheios, mas não transbordam. E é totalmente diferente. Às vezes você pode orar várias vezes durante o dia, orar na sua casa, orar em línguas, profetizar, mas se é só para você mesmo, você não está transbordando. Não existe cristianismo egoísta, não existe cristianismo egocêntrico. O transbordar atinge várias pessoas, o transbordar alastra. Amém. Então o transbordar é para que atinja várias pessoas. E eu quero dar alguns exemplos para vocês, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós vamos transbordar, nós começamos a testemunhar. E assim, a palavra de Deus foi bem clara a dizer que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e a partir daí sereis minhas testemunhas. Olha, não tem como eu testemunhar se eu não for discípulo. Não tem como eu testemunhar se eu for multidão. Eu preciso ser discípulo para que eu venha testemunhar, que eu venha testificar. Eu entendo que quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, os discípulos estavam preocupados em servir. Eles falavam: mestre, a comida, o dinheiro não dá para todos. Eles estavam preocupados em servir, enquanto a multidão estava preocupada em se alimentar. Porque multidão se preocupa com o que vai receber, mas discípulo se preocupa com o que vai entregar. Então eu quero dizer para você hoje que não tem como ser discípulo de Jesus se você não servir. Não tem como você ser discípulo de Jesus se você não se preocupar com a entrega. Eu quero dar alguns exemplos para vocês sobre isso, porque a quem você testemunha define a quem você pertence. Se você testemunha sobre Cristo, você pertence a Cristo. Mas se você não tem testemunhado sobre Cristo, sinto lhe dizer, mas você não se parece com Cristo. Então, olha para vocês verem como que
é as atitudes de pessoas que testemunham Cristo em diversas partes, seja no emprego, seja no seu dia a dia em casa, seja no seu casamento, seja em negócios, seja em diversas situações. Nós somos às vezes confrontados entre a fé e a razão, né? E essa dicotomia que nós temos em saber se nós seguimos o nosso eu ou se seguimos o eu de Cristo é uma grande dificuldade. Mas prestem atenção, quando as pessoas caluniaram todos aqueles que foram cheios do Espírito Santo, aqui no capítulo 2 em diante, eles falaram que eles estavam embriagados àquela hora da manhã. Eles falaram, esses homens estão falando em outras línguas, e eles nem entendiam como é que eles podem estar falando assim. Provavelmente eles estão bêbados. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, se posiciona. Cheio do Espírito Santo, ele se posiciona e começa a testemunhar sobre Cristo. E Pedro começa a fazer uma pregação que em outros momentos você não vai ver nenhuma pregação assim antes de Atos 2, onde Pedro fala sobre isso. Ele teve muitos passos de fé, muito aprendizado, muito discipulado, mas não a pregação dessa maneira. Por quê? Porque ele ainda não estava cheio, transbordante do Espírito Santo. Então ele não poderia antes disso ser testemunha. Mas a partir do momento que ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a testemunhar de Cristo. E quando as pessoas estão falando que ele está embriagado, ele não se levanta para se justificar. Ele não se levanta para apontar o dedo, ele não se levanta para brigar. Pedro se posiciona e fala: Jesus, aquele que foi crucificado, e ele começa a pregar o plano da redenção. E naquela pregação 3.000 almas se renderam. Eu quero te dizer que muitas vezes você é caluniado, muitas vezes falam mentiras sobre você, e você não precisa se justificar, porque a nossa justiça é de Deus. Quem nos justifica é Jesus. Ele é o nosso advogado fiel, está sentado à direita de Deus Pai, e para isso. E sabe o que aconteceu? Quando Pedro pregou isso, várias pessoas aceitaram Jesus, porque o posicionamento dele foi de testemunhar Cristo. Algumas outras vezes, nós podemos ver no Evangelho também, palavras lá em Atos 16, como Paulo e Silas. Paulo e Silas viram que tinha uma moça possessa por espírito de adivinhação, e durante um período de dias eles passavam e ela falava com eles, e os seus senhores ganhavam dinheiro com aquela escrava. Até que um dia Paulo vira e expulsa aquele espírito maligno, e os senhores ficam muito bravos, porque homens influentes, aquilo ali era uma fonte de renda para eles, e simplesmente eles são lançados no cárcere. Simplesmente eles são lançados no cárcere. E o cárcere não é igual hoje em dia não, que tem salário, que tem visita, que o povo tem um banho de sol. Não é assim não. O cárcere lá era em masmorras, em subterrâneo, lugar úmido, frio. Aprisionavam-se os pés, as mãos. E sabe o que aconteceu? Quando deu aproximadamente meia-noite, Paulo e Silas, eles não estavam se justificando. Paulo não estava falando que ele tinha cidadania romana também, ele era judeu e tinha cidadania romana também. Paulo não estava falando que ele pertencia aos fariseus, que ele tinha dinheiro, que ele tinha família, ele não tinha falado nada disso. Ele não falou que ele estava expulsando um espírito maligno, ele não se justificou. Paulo e Silas simplesmente começou a adorar com cânticos ao Senhor. Eles simplesmente começaram a adorar para que ligasse no céu uma atmosfera celestial descendo aqui na terra. E à meia-noite houve um grande terremoto, e a prisão se abriu. Onde eles estavam presos foi solto as mãos e os pés, e o carcereiro pegou a espada, desembalhou, e ele ia se lançar nela para se matar. Paulo falou: não faça isso, estão todos aqui. Estão todos aqui. E aí o carcereiro pede luz, se aproxima dele e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque aonde tem pessoas que passam por tortura, prisão, e não se justificam e adoram ao Senhor, tem alguma coisa diferente ali, e eu preciso aprender o que é preciso para viver dessa maneira, o que eu preciso fazer para testemunhar Cristo, independente da situação. E aí de repente, Paulo vira para ele e fala: meu amigo, vou te falar. Paulo não pegou a espada, matou ele, não brigou com ele, não cerrou ele dentro da prisão. Paulo não bateu nele, Paulo não fez nada disso, que muitas vezes é a nossa vontade. Sabe o que Paulo fez? Foi para a casa dele junto com Silas, pregou o evangelho de Jesus para eles, e ele e toda a sua família se converteram ao Senhor.
Eu estou te falando que tem pessoas que têm nos dado exemplo de testemunhar a Cristo, independente da circunstância, independente se é calúnia, independente se é ofensa, independente se apanhou, se foi torturado ou se está preso. O que importa é que eles entenderam que o viver é Cristo. O viver é Cristo. E testemunhar a Cristo é simplesmente transbordar do Espírito de Deus. Nós começamos a entender que tem passagens aqui no Evangelho que nos levam a nos posicionar de uma maneira diferente. Aconteceu uma situação de um acidente com meu cunhado e na hora nós percebemos que o rapaz que peitou nele estava bêbado, estava embriagado. E quando a polícia chegou, eu falei: olha, pode fazer o bafômetro, o rapaz está embriagado. Eu gostaria que, a minha vontade era que a justiça do homem fosse feita ali. Mas na mesma hora, o policial virou e falou assim: olha, nós não trouxemos o bafômetro. E aí o Senhor trouxe uma paciência, uma calmaria. Eu comecei a conversar com os pais do rapaz que tinha acidentado ali também. E aí começamos a organizar a situação. E na hora o Senhor me mostrou que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não serve para nada, porque se você é capaz de se auto-justificar, para que Jesus morreu para você? Porque se você é capaz de se justificar, não faz sentido o sacrifício da cruz para você, porque Ele morreu para justificar os meus pecados, para ser o meu advogado, para me redimir da minha culpa, que eu sei que não teria como eu fazer isso. Mas quando eu começo a me justificar e a buscar a justiça do homem, não a de Deus, eu abro mão da crucificação de Cristo. E olha como que Jesus se posicionou. Jesus, Ele tinha ciência na sua totalidade que Ele veio para servir. E Ele fala aqui nos evangelhos o seguinte: eu, filho do homem, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E eu vou fazer todas as coisas que o meu Pai mandou que eu faça. Eu não faço a minha vontade. Então quer dizer que Deus Pai mandou Jesus aqui para servir a nós. Então quem testemunha a Cristo, quem transborda do Espírito, tem que servir. Se você não serve, você não transborda a Cristo. Se você não serve, você não testemunha a Cristo. Se você não serve, você não é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus, na sua origem, Deus em si, na sua plenitude de poder, Deus serve. Tudo que Deus fez para nós, tudo que Deus fez para nós, tudo que Deus fez no planeta, na galáxia, toda a força que existe, toda a física que existe, é para servir o ser humano. Deus fez a luz, que haja luz. Deus precisa de luz? Deus não precisa de luz, porque na palavra de Deus diz que as vestes dele são vestes de luz. Ele é o Pai das luzes. A palavra diz que o rosto dele resplandece em glória, que é mais forte do que o brilho do sol. Ele não precisa de luz. A palavra de Deus fala que Deus criou as plantas, as águas, fez separação das águas, puxou a porção seca. E Deus precisa da terra para poder existir? Deus precisa da planta para poder se alimentar, dos animais? Deus não precisa de nada disso. Para que Deus fez isso? Para te servir. Então Deus criou tudo no universo, cada planeta em seu lugar, a distância certa entre o Sol e a Terra, entre a Lua e a Terra, entre cada planeta, a força do magnetismo, toda a força de atração que existe, a lei da gravidade na sua perfeição, tudo o que Deus fez e que o homem tenta descobrir é para servir ao homem em sua totalidade. E quando Jesus fala que eu vim para servir, não para ser servido, Ele está dizendo: eu estou continuando o que o Pai começou e eu vou dar sequência nisso. E quando eu começo a servir as pessoas, eu estou dizendo: eu vou continuar o que Jesus me ensinou a fazer, porque eu vou testificar Cristo aqui na terra, porque eu sou testemunha de Cristo. E se eu sou testemunha de Cristo, eu declaro que eu pertenço a Ele, então eu vou fazer o que Ele fez. Então tudo o que Jesus fez foi servir a nós. Ah, Manuel, mas e agora? Jesus já tomou toda a sua glória, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, nos servindo. Jesus veio para nos servir, subiu aos céus e continua nos servindo. Como? A palavra de Deus diz que Jesus subiu aos céus, está preparando moradas para nos buscar. Ele está construindo a sua casa lá no céu. Jesus está te servindo até os dias de hoje, e você não se dá o direito de servir o seu irmão, a sua igreja, a sua sociedade.
Eu quero dizer para vocês que Jesus serviu vocês com o sangue dele, com as dores dele, com o corpo dele. Ele foi crucificado por mim e por você. Ele apanhou com a zorra, tirando pedaços da sua carne por mim e por você. Jesus derramou o sangue dele por mim e por você. Jesus serviu todo o tempo por mim e por você. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus salvou e perdoou várias pessoas, servindo a humanidade. E nós, como testemunha de Cristo, muitas vezes não servimos ninguém. Só viemos para a igreja para ser servido, para receber uma boa palavra, uma boa orientação, uma boa adoração, mas não entrega nada. Meu irmão, eu sinto dizer, se você não serve, você ainda não é testemunha de Jesus. Não é testemunha de Jesus. Mas ainda dá tempo, porque Jesus pode voltar agorinha, mas agora ele ainda não voltou. Comece a servir, porque quando você serve, você testemunha a Cristo. Olha para você ver algumas atitudes de Jesus. Quando as pessoas falavam que ele era glutão, que ele era beberrão, que andava com pecadores, sabe o que ele fazia? Chegava nos lugares, perdoava a todos daquela casa e trazia salvação. Quando as pessoas falavam que ele expulsava demônios em nome de Beelzebul, sabe o que ele fazia? Curava enfermos, expulsava demônios, trazia a mão de Deus sobre aquele lugar. A atitude de Cristo é totalmente diferente do que a minha e a sua em muitas situações. Porque se alguém falasse que nós fazemos coisas no nome do demônio, nós simplesmente ia querer justificar. Não, eu vou na igreja, não, eu faço isso, eu sou um cara bom, eu faço isso, faço aquilo. Mas Jesus não, ele fazia o que Paulo falou, eu não venho com vocês em palavras de eloquência, de sabedoria humana, mas eu venho com vocês com o poder do céu, onde o Espírito Santo se manifesta, e não tem como contestar. Quando o Espírito Santo se manifesta através de você, não tem como contestar. Então as pessoas falavam isso de Jesus, a multidão falava isso de Jesus, Jesus curava a multidão falava mal de Jesus, Jesus expulsava demônios que estavam possessos daquela multidão. Aquelas pessoas estavam possessas, Jesus expulsava, repreendia, salvava, perdoava. Sabe, a multidão, que Jesus fez tudo isso para aquela multidão. Chegou um período da Páscoa, e nós conhecemos a história, e perguntaram: hoje nós temos que soltar um prisioneiro, vocês querem que solte Jesus, ou querem que solte Barrabás? E eles responderam: Barrabás. Porque quando a multidão vê que aquele que servia não está mais pronto para servir, não tem como ela sugar mais, ela abre mão. E quando você abre mão de quem te serve, você está dando passos para a morte. Olha para você ver, se você tem um lugar que tem água, que te serve, e você despreza aquele lugar, aquela nascente, aquela mina d'água, ela vai assorear e não vai te servir mais, porque a partir dali vai ter sequidão, vai ter morte. Agora eu queria que você entendesse que quando eles olharam para Jesus, a multidão olhou para Jesus e escolheu Barrabás, ela abriu mão de Jesus, porque Jesus não estava em condições mais de servir eles. Quando eles olhou para Jesus e viu ele com coroa de espinhos, viu ele todo rasgado, massacrado, eles não pensaram: ele está passando isso por causa de mim. Eles pensaram o seguinte: agora ele não vai multiplicar mais pães e peixes, agora ele não vai curar mais ninguém. Deixa eu te falar uma coisa: não abre mão de quem te serve, porque se você anda com quem te serve, você está dando passos para a vida, mas se você abre mão de quem te serve, você dá passos para a morte. Quem testemunha Jesus, serve. E Jesus vem nos ensinar diante de tantas coisas, Jesus vem nos ensinar diante de várias questões sobre isso, porque se nós formos olhar no decorrer de histórias, tanto no Antigo ou no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, quando passou por isso, ele pregou o Evangelho, ele curou, ele profetizou, ele ensinou. Paulo, quando passou por várias situações, ele pregou, ele adorou. Pedro, quando passou por situações também ruins, ele simplesmente pregou o Evangelho, ele curou. E você, o que você tem feito quando você passa por situações ruins? O que você tem feito na sua casa? O que você tem feito no seu trabalho? O que você tem feito no seu dia a dia? Você tem testemunhado a Cristo? Tem transbordado do Espírito Santo sobre as pessoas? Ou você simplesmente tem andado no modo automático?
Chegou de domingo, eu tenho o horário de ir no culto, deu tal hora, eu tenho que sair do culto, porque amanhã eu trabalho cedo e eu tenho que pagar as contas. Meu irmão, eu vim aqui hoje para dizer para você, Jesus se entregou por inteiro por você. Ele não aceita uma entrega parcial. Não tem como eu entender o sacrifício de Cristo e me entregar parcialmente. Não tem como eu querer transbordar do Espírito pelas metades. Vou transbordar só um pouco. Não tem como. É totalidade. O Evangelho não é de meias verdades, o Evangelho é de totalidade, é a verdade. Eu quero dizer para você que eu estava meditando nessa palavra, e a palavra do Senhor me levou lá em Zacarias 4:6. E em Zacarias 4:6, a palavra descreve que o Senhor estava falando para o profeta ali, a Zorobabel, e ele falou o seguinte: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Deixa eu dizer para você, tem muitas situações que estão acontecendo na sua vida que você não planejava. Tem muitas situações que estão acontecendo na sua vida que você não esperava. Tem muitas situações que estão acontecendo na sua vida que não é boa. Enfermidades, ansiedade, depressão, crise de pânico, doenças corporais, doenças psicossomáticas. E você às vezes fica com o seu espírito travado. Sabe o que acontece? O inimigo, Satanás, ele vai tentar tocar em você, seja no corpo ou seja na alma, para que você trave o seu espírito de transbordar. O inimigo, ele sabe onde ele mexe, para que você pare. E se você começar a se justificar, a questionar a Deus, por que você está enfermo, por que alguém da sua família está doente, por que você não ganha tanto, por que suas contas estão atrasadas, por que isso, por que aquilo, e você não se posicionar no transbordar do Espírito, você vai travar, você vai paralisar e vai fazer tudo o que o inimigo quer que você faça, que é ficar parado, recebendo apenas e não servindo. Agora, eu quero te dar um exemplo de Jó. Jó perdeu as suas riquezas, perdeu os seus status, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde física. Jó perdeu a moral com a sociedade. Jó perdeu os seus rebanhos. Jó perdeu tudo, só não perdeu a verdadeira prosperidade, que foi a presença do Senhor. E mesmo assim, sabe qual foi o posicionamento de Jó? Jó se prostrou e adorou ao Senhor. Na Bíblia não fala quanto tempo exato. Alguns historiadores e pesquisadores falam que foi aproximadamente 20 anos. Eu não sei. Eu sei que se fosse um dia, já era demais. E Jó se prostrou e adorou ao Senhor. E quando os amigos de Jó chegaram lá e começaram a caluniar, a questionar ele, que Jó, confessa o seu pecado, às vezes Deus tem misericórdia de ti. Jó, você fez isso, você fez aquilo. Sabe o que Jó faz? Jó vai orar pelos seus amigos. E quando Jó vai interceder pelos seus amigos, Deus muda a vida dos amigos de Jó, porque eles seriam mortos, eles iam ser mortos. Então quando Jó intercede, Deus muda a vida dos amigos de Jó, mas também muda o cativeiro de Jó, e dá tudo em dobro para Jó. Sabe por quê? Se nós lermos lá em Apocalipse, que é um livro que fala sobre justiça, sobre a volta, sobre as promessas, sobre o encontro de Deus, vai falar que João chorava. E quando João chorava, ele estava chorando porque não tinha ninguém capaz de abrir o livro da vida, não tinha ninguém capaz de romper o selo. De repente vem um anjo do céu e fala com ele: pare de chorar, porque o leão da tribo de Judá ressuscitou, e ele é capaz de abrir o livro da vida. E nesse momento, nós pegamos duas questões. A primeira é que João estava intercedendo. Então o poder da intercessão muda situações. Quando a situação está difícil, quando não tem ninguém para resolver, e você está chorando por alguém, pela vida de alguém, por uma enfermidade, por uma situação difícil, você está mudando o cativeiro de alguém. E às vezes assim você também muda o seu cativeiro. Intercessão não é apenas você chegar e orar por alguém, mas é você se colocar à disposição para servir alguém em condições. Você se posiciona para guerrear a favor de alguém que não tem condições de guerrear naquele momento. Você se coloca a favor de alguém
para lutar junto com Deus e trazer a resposta sobre aquela vida. Foi isso que Jó fez na situação que ele estava. Jó estava moribundo. Jó coçava suas feridas com caco de telhas, caco de cerâmica. Jó ouviu a sua esposa chamar ele de fanático, louco. Por que continua adorando Deus nessa situação? E mesmo assim, Jó continuou sendo um intercessor, porque ele entendeu que o transbordar do Espírito, o transbordar da presença, servir as pessoas é muito mais importante, porque quem eu testemunho é quem dá a vida. Quem eu testemunho, eu declaro a quem eu pertenço. E nessa noite, eu queria trazer vocês para essa realidade, trazer vocês para um ponto de ativação. O que você tem feito? Você tem transbordado do Espírito? Você tem servido pessoas? Você tem testificado a Cristo aonde você está indo? Ou você continua sendo multidão, como o pastor Ney pregou? Você só quer receber? Você crucifica Cristo? Você abre mão quando você vê que as pessoas não têm mais condição de te servir, como a multidão fez com Jesus? A multidão estava doida, apertando ali, querendo saber como iria comer, e Jesus estava simplesmente adorando ao Pai, e a multiplicação foi natural. Eu quero dizer para você hoje, que Deus está te chamando, para que você possa ativar o seu testemunho. Deus está te chamando para que você possa transbordar do Espírito. Sabe por quê? Porque se você não transbordar do Espírito Santo, existe uma questão. O Espírito Santo, ele é o maior tesouro, ele é o maior poder que existe, é a pessoa mais importante do mundo inteiro. E Jesus subiu aos céus e enviou o Consolador para que ele habitasse em nós. E quando eu não transbordo esse tesouro, eu vou para as parábolas dos talentos. E aquele que recebeu o tesouro e enterrou, Jesus, Deus, o Senhor, falou para ele: olha, você enterrou o talento, você enterrou o tesouro, afaste de mim, você não vai entrar no meu reino, você foi um servo mau e infiel. Agora aqueles que receberam do talento, independente da porção que foi, e multiplicou, recebeu a seguinte mensagem: você é servo bom e fiel, entre no meu reino e desfrute comigo. Eu quero te falar algo. Muitas vezes os homens não vão lembrar de você, como o pastor Abel nos ensinou no culto de homens. E você não precisa orar para que os homens lembrem de você, mas você precisa ter a convicção que existe um Deus que jamais se esquecerá de você, porque na palavra dele diz: pode a mãe se esquecer de um filho que ela amamentou, mas Deus jamais se esquece de você, porque ele escreveu os seus dias no livro antes da fundação do mundo, e ele é o mais interessado que a obra-prima dele chegue ao propósito. E você é a obra-prima do Senhor, e você precisa transbordar do Espírito, se encher do Espírito para alcançar o propósito de Deus. Hoje Deus está te chamando aqui para que você comece a testemunhar aonde você estiver. Ah, Manuel, mas eu não sei fazer nada além de ler um versículo. Leia um versículo. Eu conheço pessoas que sabem fazer uma coisa, mas atingem vidas, transbordam, enriquecem. Por quê? Porque o que ela sabe, ela ensina. Você não precisa saber de tudo, você precisa apenas entender que o que Deus te entregou como tesouro, você precisa multiplicar e transbordar. Por isso que eu vou falar do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Eu sou a pessoa que mais conhece o Espírito Santo? Não, porque ele é ilimitado e não tem como conhecer ele em sua totalidade. Mas o pouco que eu sei dele, eu vou compartilhar todos os dias da minha vida. Ontem nós fomos na inauguração da Casa de Paz, da igreja do pastor Márcio Rezende. E eu tinha um aluno que começou a me seguir nas lives que eu fazia na madrugada. E aí ontem eu cheguei na igreja e vi ele e a família dele lá. Falei: nossa, que bom saber que você está aqui. Ele falou: não, tem alguns meses que eu estou aqui. Falei: nossa, que bom, fiquei muito feliz por você. Aí ele virou para mim e falou assim: Manuel, tá vendo que seguir as suas lives na madrugada não foi em vão? Deixa eu te falar uma coisa: se você tem 10 minutos, se você tem uma palavra, segue esse tempo e essa palavra, porque o Senhor vai multiplicar a partir do que você tem. Faz assim com sua mão, que eu quero profetizar a sua vida.
Levanta sua mão que eu quero profetizar sobre você. O Senhor está declarando aqui hoje que a porção que Ele declarou sobre você será transbordada e multiplicada. Aquilo que Ele te entregou, o tempo que Ele te deu, será multiplicado e transbordado. Não pense que é pouco, porque o que vem de Deus é suficiente. Deus é suficiente. Aleluia, aleluia. Você precisa transbordar. Você sabe cantar, canta. Você sabe lavar, lava. Você sabe entregar um panfleto, entrega. Você sabe fazer qualquer coisa, pregar, vir aqui, servir no som, servir nas luzes. Faz alguma coisa, mas faça. O Espírito de Deus está em movimento em todo o tempo. Ele não para. Deus não para. Jesus ressurreto, podendo sentar ali ao lado do trono de Deus, sendo nosso advogado fiel, tomando de volta ali toda adoração no céu, na terra e debaixo da terra, dizendo que só Ele é o Senhor. Ele está construindo uma morada para mim, para você, e continua me servindo e te servindo. E nós, muitas vezes, achamos pesado testemunhar Cristo no ambiente de trabalho, por causa das palavras que vão lançar contra nós. Muitas vezes durante um negócio eu não quero me posicionar como cristão. Muitas vezes durante um hobby. Mas eu quero te chamar hoje para que você ative o transbordar do Espírito Santo na sua vida, para que você comece a testemunhar Cristo aonde você estiver. Eu conheço pessoas, várias pessoas, que começaram a testemunhar Cristo com o que Ele tinha, e hoje muitas pessoas procuram Ele para mudar de vida. Fique de pé. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se tem alguém aqui hoje que já recebeu uma palavra que iria ser usado para curar, que a sua voz iria ecoar nos 4 cantos da terra, que Ele ia impor as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Alguém que recebeu uma palavra que seria boca de Deus aqui nessa terra. Alguém que recebeu uma palavra que seria um pastor, um sacerdote, um empresário. Alguém que recebeu uma palavra de sabedoria. Alguém que simplesmente sabe que é filho de Deus e precisa testemunhar a Cristo, mas não tem testemunhado a Cristo. Não tem sido discípulo, mas tem sido multidão até hoje. O Senhor te chama, e eu te convido a vir aqui à frente, porque a partir de hoje, por mais que tenha problemas na sua casa, tenha problemas no seu emprego, tenha enfermidades, tenha causas e crises financeiras, o Senhor está te chamando para fazer através de você. E se você multiplicar o Espírito de Deus que está em você, transbordando na vida das pessoas, tudo isso vai passar, porque Deus é suficiente. Se tiver alguém que quer mudar de situação hoje e começar a testemunhar Cristo, começar a transbordar do Espírito, vem aqui na frente, eu quero orar por você, porque a partir de agora, você não vai mais responder conforme a sua vontade, mas você vai responder conforme Cristo respondeu. Você vai agir conforme Cristo agiu. Tem alguém aqui? Vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Não perca a oportunidade que Deus te dá. O tempo é agora, o tempo é hoje. Ah, mas eu não tenho nada. Não fala isso, porque o Senhor, Ele te entregou várias coisas. Ele não vai fazer você, projetar você sem um propósito. Você tem um propósito de Deus. Vem até aqui na frente, eu quero orar por você. E eu tenho certeza absoluta que se você se dispor a servir com o que o Senhor colocou nas suas mãos, você vai multiplicar sobremaneira. E você vai começar a declarar: o meu corpo pertence ao Espírito Santo, a minha vida pertence ao Senhor, eu sou disponível para o Senhor, seja para o que o Senhor quiser fazer. Aleluia, aleluia. Se tiver mais alguém, vem rápido que eu vou orar agora para passar a palavra. Aleluia, Jesus. Há um deserto, foi você quem disse que falaria ao meu coração: bendito seja Senhor, minha rocha e fortaleza.
que me faz entender. Não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Então vem, então vem, então vem, então vem, então vem, então vem, então vem. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Aqui que venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui que venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui que venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Aleluia. Pai, eu te declaro agora em nome de Jesus, e nós fazemos conexão do céu com a terra sobre a vida de cada um que está aqui, dos filhos de Deus que estão aqui para testemunhar, para transbordar do Espírito como Cristo transbordou. Em nome de Jesus nós declaramos a ativação profética sobre cada um, a ativação ministerial, que a partir de agora eles sejam testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Aonde ele chegar, a tua presença chegará. O que eles dizer será respaldado pelo Espírito do Senhor, seja em palavras, seja em atitude. Pai, eu declaro, Deus, que todo e qualquer, ó Deus, espírito de enfermidade cai por terra agora, seja ansiedade, seja depressão, cai por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, encha do teu poder. Ouço cadeias quebrando, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.